A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, para mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Mais uma vez, você que está recebendo esta formação, por favor, dê um joinha, um like, escreva uma mensagem, porque isso faz com que o próprio YouTube possa indicar esta formação para o povo, meu irmão, para as pessoas. E muitas vezes o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Nós não podemos nos perder por falta de conhecimento, amém? Nós temos, meu irmão, nós temos a graça de conhecer a doutrina católica, nós temos a graça de mergulharmos nos ensinamentos do Senhor. Então, seja um instrumento de Deus aí, curta dê um joinha, um like nesta formação aí no YouTube, para que escreva uma mensagem, para que o próprio YouTube possa indicar esta live para outras pessoas. Mas vamos orar um pouquinho, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e o auxílio do Espírito Santo, para que esta formação possa de fato mexer com o nosso coração e ela possa ser aplicada na nossa vida. Nós não estamos aqui apenas para receber informações, nós estamos aqui para sermos formados e aplicar esta formação na nossa vida. Você é chamado a aplicar tudo isso que você está recebendo aqui na sua vida. São 20 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos esta formação, para que você aplique isso na sua vida, amém? Vamos rezar um pouquinho. Mãe, nós pedimos a tua santa e poderosa intercessão, que a senhora interceda para que Deus possa falar conosco através dessa formação. Espírito Santo, venha nos moldar como homens e mulheres de Deus, venha nos formar conforme o coração de Deus. É isso que nós te pedimos, esta graça ao Espírito Santo, e pedimos à Senhora Mãe a tua santa e poderosa intercessão. Vamos lá, hoje, nesta formação, nós vamos mergulhar aqui em outro título dado a Jesus, o título Filho Único de Deus. Filho único de Deus é um título atribuído a Jesus. Talvez você não saiba, mas no Antigo Testamento, este título Filho de Deus era atribuído a algumas pessoas, e nós vamos ver isso nessa formação. Só para você ficar registrado aí, nessa formação nós vamos abordar aqui dos parágrafos 441 até o 445, aqui do Catecismo da Igreja Católica, amém? Mas vamos lá, formação baseada aqui então nesse título, Jesus, Filho único de Deus. Gente, no Antigo Testamento, esse título era dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e aos seus reis. É por isso que lá na fornalha, no livro de Daniel, quando aqueles 3 jovens são jogados na fornalha, porque eles não quiseram adorar, né, ao imperador, mas eles eram adoradores somente do Deus vivo, do único Deus, Yahvé, e eles foram jogados na fornalha por causa disso, e lá na fornalha eles começaram a louvar a Deus. Lá nessa passagem diz que teve um momento, irmão, ali naquela fornalha, que eles não enxergavam apenas 3 andando no meio do fogo, mas eles enxergavam 4, e eles enxergavam um com aspecto de filho de Deus. Olha só, com aspecto de filho de Deus, mas não quer dizer, meu irmão, que era de fato filho de Deus ali, como eu posso dizer, de uma maneira explicitamente falando, era um título confiado aos anjos também, no Antigo Testamento. Então quer dizer que Deus enviou um anjo ali para estar com os jovens na fornalha. É por isso que quando bateram o olho num determinado momento, enxergaram 4, porque Deus enviou um anjo, e um título dado no Antigo Testamento aos anjos era Filho de Deus, amém, gente? Era dado aos anjos, ao povo da eleição, aos filhos de Israel e aos seus reis. Até mesmo
os reis também eram chamados de filhos de Deus. Meu irmão, e por que eram dados esses títulos a ele? O que isso implicava? Implicava numa intimidade especial com Deus. Isso quer dizer que foi dado esse título a Jesus, por enquanto um título, mas nós vamos caminhar, aguenta firme aí, que nós vamos caminhar, porque Jesus não é apenas um título, Filho de Deus, Filho único de Deus, é muito mais do que isso, mas por enquanto nós estamos nessa parte. Esse título foi confiado a Jesus, para que nós pudéssemos entender que Ele tem uma intimidade especial com o Pai, fazendo essa relação que eu estou fazendo aqui. E em Jesus, aplicando isso na nossa vida, porque a formação foi feita para isso, para aplicar na nossa vida. Em Jesus, nós também podemos ter uma intimidade especial com o Pai. Está entendendo? Você pode ser íntimo especial, sendo um íntimo especial de Deus, irmão. Não é qualquer coisa não. Você e eu não somos qualquer coisa não, gente. Em Cristo, em Jesus, podemos ter essa intimidade especial com Deus. Mas vamos lá. Esse título não quer, aqui, quando o rei Messias é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente no sentido literal, que ele ultrapasse o nível humano. Por enquanto. Mas, agora se prepara aí. Mas em Pedro, quando Jesus pergunta, o que os homens estão dizendo de mim? Quem os homens dizem que eu sou? E aí eles vão falar, uns dizem que tu és um profeta, João Batista, o novo Elias, um dos profetas. Jesus vai perguntar, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai tomar a palavra nesta hora e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nesta hora vai dizer, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas quem te revelou isso foi o próprio Deus. Neste momento, irmão, já não é mais um título, como era dado ao rei, aos anjos, ao povo eleito, ao povo de Israel. Aqui, irmão, Deus está revelando que Jesus, Messias, de fato, é o Filho único de Deus, gerado, não criado, desde todos os séculos dos séculos. Não tem princípio, não tem como nós dizemos em determinado momento, não, gerado desde todos os séculos dos séculos. Ele de fato é Filho único de Deus, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado. Deus revelou isso a Pedro. Aqui, meu irmão, está verdadeiramente revelado. Ele é o Filho de Deus. O próprio Deus revelou isso a Pedro. Vamos lá, ainda na Bíblia, diante do sinédrio, na condenação, os acusadores diziam para ele, perguntavam para ele, e aí, tu és o Filho de Deus? E ele respondia dizendo assim, vós dizeis que eu sou. Já bem antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai. Diferente dos profetas do Antigo Testamento e superior aos anjos. Ele é diferente dos profetas do Antigo Testamento. Ele, meu irmão, se designa como o Filho que conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai como o Filho. E ninguém conhece o Filho como o Pai. Eu vim do Pai, o Pai me enviou. Jesus disse isso no Evangelho. Aqui está claramente comprovado que de fato, irmão, Ele é Filho único de Deus. Jesus, quando ia se designar, Ele se distinguia da sua filiação daquela de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes, portanto orai dessa maneira, Pai nosso, e sublinhou essa distinção, meu Pai e vosso Pai. Ele é Filho de Deus,
E em Jesus, nós também somos filhos adotivos de Deus. Em Jesus, porque Ele é o único Filho de Deus, Filho único do Pai. Jesus designa-se a si mesmo como Filho único de Deus, palavra difícil de falar, e afirma com esse título sua pré-existência eterna. Ele falou isso para os fariseus. Antes de Abraão, eu sou. Quando ele disse isso, ele estava falando da sua pré-existência eterna. Entende, meu irmão? Por ele tudo foi feito, para ele todas as coisas foram criadas, por ele, por meio dele, gerado desde todos os séculos dos séculos, e nós entendemos aqui a sua pré-existência eterna. Ele exige a fé em nome do Filho único de Deus. Nós, pela fé em nome do Filho único de Deus, nós chegamos ao coração do Pai. Não recebestes ainda porque não pedistes nada em meu nome, mas a partir de agora peça em meu nome e vos será dado. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. E aí isso fala que para entender que esse título de Jesus, o significado pleno do Filho de Deus, é somente através do mistério pascal, da sua morte, paixão, pela sua paixão, morte e ressurreição, nós entendemos o Filho de Deus, estabelecido o Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Olha só, gente, na cruz, ele foi reconhecido pelo centurião como Filho de Deus. Porque na cruz, como eu posso dizer, é a demonstração do amor de Deus por nós. E quando Jesus se entrega, nos amando, indo até as últimas consequências, por nós, morrendo por nós, o centurião reconhece, ele é o Filho de Deus, segundo os moldes do servo sofredor no profeta Isaías. Jesus não queria ser reconhecido nos seus milagres. No entanto, que muitas vezes que Jesus fez milagres, ele dizia: não conte isso a ninguém, porque isso se chama do famoso segredo messiânico. Porque o reinado de Jesus e um título dado ao rei era Filho de Deus. Jesus não queria ser reconhecido desta maneira, mas Jesus queria ser reconhecido como o Filho de Deus, o Rei, conforme os moldes do servo sofredor em Isaías, que é transfigurado, que é transpassado, que derrama o seu sangue, que vai até as últimas consequências por nós, que nos ama. E em Jesus nós também somos filhos de Deus, e nós, como filhos de Deus, devemos nos comportar como o Filho de Deus se comportou na vida terrena dele aqui. Se queremos agradar o coração do Pai, vivemos então como Jesus viveu aqui nesta vida terrestre. Olha como Jesus viveu. Olha o sermão da montanha, olha os seus ensinamentos, olha a pureza, olha os ensinamentos que ele deixou. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que serão perseguidos, porque receberão uma recompensa no céu infinitamente maior do que imaginam.
Felizes os pobres de espírito, quer dizer, felizes os que confiam no Pai. Jesus se entrega numa cruz, meu irmão. Ele doa a sua vida e é reconhecido na cruz pelo centurião como o Filho de Deus, como o único Filho de Deus, meu irmão. Na cruz onde Ele está se doando, está se entregando por inteiro. E nós que em Cristo, como batizados, somos chamados também de filhos de Deus, porque o batismo nos confere isso, nos dá essa condição de filhos de Deus em Jesus. Como é o nosso comportamento? Será que estamos vivendo verdadeiramente como um filho de Deus vive? Preso em vícios, em pecados? Porque Jesus não pecou, Ele era livre, Ele é livre, e quem peca é escravo do pecado. Esse mundo que prega uma malícia tão grande, um sexo depravado tão grande, uma pornografia tão grande, e Jesus vai dizer assim: felizes os puros, porque os puros verão a Deus. Como está a minha pureza? Como está a sua pureza? Que essa formação possa mexer com o nosso coração. Vamos viver verdadeiramente como filhos de Deus. De fato, era um título dado aos anjos, ao rei, ao povo eleito, ao povo de Israel. Mas Pedro vai dizer muito mais além de um título. É revelado a Pedro que de fato ele é o Filho único do Pai. E em Jesus nós também somos filhos de Deus Pai. Em Jesus nós podemos viver como Jesus, como Ele quer que nós vivemos, porque em Jesus nós somos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, Deus nos dá a graça de produzirmos frutos, o fruto do amor, da bondade, da paciência, da esperança. Eu tenho sido paciente? Eu tenho perdido a minha esperança? Eu tenho amado? Eu tenho deixado a tristeza me dominar? Uma interrogação aí para você. Vivamos de fato como um filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Nós estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.